Saudamos todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste momento queremos comentar o resumo da nossa 12ª lição de nossas escolas bíblicas dominicais, edição CPAD, CGADB. E queremos chamar a atenção de todos, porque esta lição nos fala do amor, da essência do amor pleno e verdadeiro, o amor de Deus. Que o amor é de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas que esse amor é dado aos crentes através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando ele se converte a Deus, passa pelo aquele processo do novo nascimento, segundo Jesus disse a Nicodemos, João 13,3, necessário ter a nascer de novo. E depois desse processo que os teólogos chamam de regeneração, ou seja, onde o indivíduo, o homem pecador, se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. É importante que conheçamos essa exposição, tanto bibliológica, quanto teológica, quanto histórica até, por que não dizemos assim? Pois o amor é um atributo de Deus, mas amor também é a essência de Deus. Deus não pode ser diferente de amor. Glória ao seu nome, portanto, para todos sempre. E, conforme nos diz na nossa própria lição, os gregos usavam comumente 3 palavras, onde eles definiam o que é amor. Ele fala primeiro do amor ágape. Amor, um aspecto do fruto do Espírito, ou seja, é como se quem vai plantar uma horta ou preparar um terreno para lavoura, não importa o tipo de semente que ele vai lançar, então ele faz um preparo do terreno. Se tiver alguma coisa, né, para colocar ali, para ajudar, ele fará tudo. Pois bem, o amor é como um preparo do terreno, da forma que faz o agricultor para semear ali sua semente. O amor é a sedimentação do terreno para que outras virtudes possam florescer ali em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, você vai encontrar em Gálatas 5:22 que o amor aparece em primeiro lugar naquela relação de virtudes, daquelas virtudes que formam o fruto do Espírito. Então, o amor, o ágape, o amor de Deus. Depois você tem aquele amor que é relacionado aos seus amigos, ou seja, o filéu. É o amor ágape divino. E o que é o filéu? É aquele amor entre amigos, entre pai e filhos, e etc. Que alguns tentam deturpar. Isto aqui, amor, é algo muito sério, era já para os antigos gregos, e foram para os escritores do Novo Testamento que escreveram na língua grega, tanto Paulo como os demais apóstolos, nos legaram essa graça de Deus,
E há um terceiro aspecto do amor, que é o eros, ou seja, o amor no sentido sexual. É bom que se saiba distinguir esses três aspectos do amor para no nosso dia a dia. Então, esse amor, seja o ágape, seja o filéu, seja o eros, são amor. Mas há diferença. O maior deles é o amor de Deus, que devemos, sobretudo, exaltá-lo e honrá-lo por isto. Depois, você vai ver que amar a Deus e ao próximo, porque precisamos amar a Deus e ao próximo. Quem ama a Deus, escute bem isso, quem ama a Deus também ama o próximo. Do contrário, essa pessoa não ama ninguém. Então, se a pessoa diz que não acredita em Deus, quer dizer que ele não ama a Deus, então ele não ama ninguém. Saia de perto dessa pessoa, porque ela é má. Não importa a posição que esteja exercendo naquele momento. Amor a si mesmo, amar a si mesmo, todo que chamam de narcisismo. Pois bem, um dia Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas, e ame também ao próximo como a si mesmo. Aí você está amando na realidade. E depois nos fala da tutela do amor, e rejeitemos as obras das trevas. Por quê? Porque se o amor ele está saturado no seu ser, então as obras infrutíferas da carne, ou seja, os procedimentos contrários à vontade de Deus e de acordo com o mundo, se você realmente está saturado pelo amor de Deus, essas coisas não encontram lugar na sua vida. Se der uma chegada a querer, já foge, porque você está alerta. E você é um servo ou serva de Deus, e o ama, e como tal, esse amor extensivo aos que estão ao seu redor, ou aquele a quem você se dirige. O próximo não é aquele que está simplesmente junto de mim, mas aquele a quem eu me dirijo a ele. Então eu me dirijo a ele com amor, não para fazer o mal ou qualquer coisa que o prejudique na sua vida. Então, debaixo da tutela do amor, que a tutela é um encargo jurídico que se recebe para cuidar de alguém ou de alguma coisa, isso é importantíssimo, porque você está com aquela responsabilidade. Então, o amor de Deus na nossa vida nos constrange a também estendermos este amor a outras pessoas. Ao mesmo tempo, ele é um antídoto contra o pecado. Uma pessoa, ultimamente, tem uma campanha, principalmente ali pelo Sudeste, etc., Centro-Oeste, que as pessoas estão sendo vacinadas contra uma febre, chama de febre amarela que mata. Toma uma vacina, é isso. E quem tiver vacinado, aquela bactéria não atinge. Pois bem, o amor de Deus é um antídoto contra o pecado. Se você está saturado do amor de Deus, me permita, você está vacinado contra o pecado. Então você vai dizer: então, pastor João, dizer que a gente não peca. Peca. A gente não vive pecando. É possível pecar por pensamentos, por ações ou por obra, aquilo que eu faço. Então, mas não vive a pecar, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Depois, o amor, este amor nos leva a ser obediente, nos impede de trair as pessoas com quem lidamos. O mundo está cheio de traição.
pessoas que amigos que se traem uns aos outros porque não tem amor e nem conhece esse amor para a sua vida. E eles precisam dramaticamente redescobrir isto para si. Amados, nesse restinho de tempo que nos resta, eu quero dar uma pincelada no subsídio teológico do terceiro ponto da nossa lição. O terceiro ponto da nossa lição nos fala sobre a tutela do amor, rejeitemos as obras das trevas. Mas eu quero dar umas pinceladas aqui nesse subsídio teológico de Romanos 13, 10, quando ele diz: pratica-se o amor não somente por mandamentos positivos, porque precisamos entender que há os mandamentos positivos e há os negativos. Mas também por negativo. Todos os mandamentos mencionados aqui são negativos na sua forma. Veja o que ele diz. Primeiro, o amor é positivo e ao mesmo tempo também é negativo, pelo fato da propensão humana para o mal, ou seja, o homem em si, ele é propenso para o mal. Por que a gente está estudando fruto do Espírito? Que são algo da natureza de Deus, inerente do seu Espírito, que são dados para a natureza humana regenerada através do Espírito Santo. Porque essa propensão, essa inclinação, esse desejo, essa vontade que existe do homem para o mal, como sendo quem não tem algo de egoísmo em si e até de crueldade. Pessoas que em certo sentido jamais fariam isso, de repente está fazendo. E existem outras coisas. Dos 10 mandamentos, ele diz aqui, da lei de Moisés 8 aparecem nas Escrituras. 8 desses mandamentos são de forma negativa, porque o mal surge naturalmente. Observe bem, observe isto, o bem não surge de forma natural, mas o mal surge de forma natural. O bem, você tem que buscá-lo, você tem que conhecer os caminhos, você tem que saber e ter coragem e força de rejeitar aquilo que Deus condena. O mal porque ele vem de forma natural, tentando lhe dominar, e às vezes, sem que você queira, você já tem feito, como disse o apóstolo, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal, quando menos não penso, já tenho feito, como ele fala lá no capítulo 7 da sua carta romana. Então precisamos da prática do bem, dessa busca incessante, dessa instrução constante da palavra de Deus, da leitura de coisas boas que lhe edifique, para que você possa ter o seu ser saturado desse amor, que você possa ser um homem ou mulher obediente, temente a Deus. Se isso acontece na sua vida, meu prezado irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você está dando os primeiros passos para ser uma pessoa feliz e abençoada por Deus, porque quem ama é feliz. Quem tem ódio é infeliz. Então ame, pratique o amor, principalmente o amor ágape, o amor de Deus, que em extensão lhe ajudará em tudo nesta vida, para que você seja uma bênção para a família, para a igreja e para a sociedade.
Assim que Deus te abençoe em nome de Jesus.